Olá, bom dia a todos, uma ótima quinta-feira para todos nós. E hoje eu tô aqui, não é? Pensei acerca do que está acontecendo em nosso meio, do que está acontecendo principalmente no Brasil, a situação política, né, em que nós estamos vivendo, a situação da saúde, a situação da família, a situação sentimental, enfim, educação, todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? E que, consequentemente, nós ficamos um pouco irados, né? Nós ficamos um pouco desconfortável com tudo que está acontecendo e às vezes nos sentimos impotentes, ou seja, não conseguimos fazer nada, né? Para que algo mude, para que as coisas, nós ficamos indignados, né? É a saúde que não vai bem, é a educação que não vai bem, é a questão política, né? Vários assuntos sendo tratados e que realmente não vem agradando a situação da família, é ataques de todos os jeitos, né, de todas as formas, é violência e certas coisas, né, que vem acontecendo, fora essas coisas específicas na vida de cada um, que vem entristecendo, que vem fazendo com que nós nos esmurecemos, que nós venhamos perder a fé, que nós venhamos perder a confiança em Deus, como ontem eu havia comentado com vocês, né, sobre Deus, que Ele é Deus, que antes que houvesse dia, Ele é Deus. E isso tudo vem, as coisas que estão acontecendo vem nos chateando, vem nos tirando um pouco a fé, a confiança, vem nos fazendo esquecer muitas vezes que Deus é conosco, que as coisas têm que ser vistas de outra maneira. E muitas vezes, muitas pessoas caem na infelicidade de partir realmente para a violência, de partir para palavrões, discussões, né? Agressões físicas e verbais e realmente saem do seu prumo, né? Saem da sua linha, do seu foco. Vamos dizer o português bem claro, né? Saem da linha, né? É, é, Acabam se irando e cometendo certos erros que às vezes são cruciais, que não deveriam cometer, principalmente nós que somos cristãos, nós que buscamos a Deus, né? Nós temos que tentar manter esse equilíbrio que Deus nos dá, é Ele que nos dá este equilíbrio. E então eu quero compartilhar uma palavra aqui com vocês, na verdade é uma mensagem, né? Mais de uma palavra na Bíblia. A primeira parte é que está lá em Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 20, que diz assim: Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando algo na sua vida está dando errado, quando alguma coisa você não está confortável, você não está de acordo, né? Você não gosta, é dentro da sua família, é no seu bairro, é na sua cidade, é no país, não é? É toda essa questão aí também política, né? A questão da saúde, a questão da violência, enfim. Ou são questões específicas dentro do seu próprio lar. São questões específicas com você, no seu trabalho. Então, a palavra de Deus nos diz aqui na carta de Tiago, no versículo 20 do capítulo 1, que porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, ou seja, não adianta nós nos irarmos, não adianta nós, e aí volta aquela palavra que eu havia dito para vocês, né, há uns dias atrás, que não é pela força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus, que nós não devemos nos irar. Nós sabemos que nós temos parte carne, assim como espírito, e a carne às vezes quer partir, né, para agressão física, quer partir para agressão de palavras, né, a agressão verbal, e que nós temos que evitar ao máximo que isso aconteça. Nós não podemos deixar que isso aconteça conosco, não é? Porque nós vamos aí operar a justiça humana, a justiça da carne, a justiça do braço, do olho por olho, dente por dente. E não é essa justiça, nós não vivemos mais na lei de Moisés. Jesus veio para aperfeiçoar a lei.
A palavra dele diz isso. Ele declarou, né, que ele veio para aperfeiçoá-la. E após Jesus, isso mudou. A nossa luta não é mais contra a carne, ou seja, não é mais violência. Não é mais por violência, mas sim pelo Espírito de Deus. Então, a nossa ira, o nosso agir, a nossa forma de se portar, reclamando, xingando, batendo, né? Sendo irônicos, né? Usando de artifícios carnais, né? Do nosso próprio físico para tentar conseguir alguma coisa, né? A ira do homem não opera a justiça de Deus. A justiça de Deus não é operada desta forma. Né? Então, nós que conhecemos a palavra temos que agir de forma diferente. Lá em. Deixa eu ver aqui a minha anotação. No livro de Isaías, no capítulo 64, no versículo 6, diz assim: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Aqui em Isaías 64, versículo 6, diz que, e gostaria de frisar esta parte, todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Ou seja, a nossa justiça não é nada. Aquilo que pela carne nós queremos brigar, nós queremos falar, nós queremos bater, nós queremos reclamar, nós queremos nos impor, não é? Nós ficamos irados, e porque eu isso, e porque aquilo, porque eu tenho que dizer assim, porque eu tenho que fazer assado, porque isso não tá certo, e se ira. A gente tem outras maneiras de falar a nossa indignação. Nós podemos agir com educação, quando vir até nós temos que dar a nossa opinião, se isso chegou, né, até nós podemos dar a nossa opinião, nosso posicionamento, mas agora não fazer disso uma baderna, não fazer disso uma luta, não fazer disso uma violência, nem sentimental, espiritual e também muito menos carnal, né, de força. E aqui a palavra de Deus diz que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia, não é? Então ela não vale nada. Nós temos que depender de Deus, nós temos que depender da justiça dele. E lá em Salmos, no capítulo 94, no versículo 1 e 2 diz assim: o povo ali apelava pela justiça de Deus, né? Contra os malfeitores, contra as pessoas que faziam maldades, né? Diz assim: Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence. Mostra-te resplandecente. Aqui é uma afirmação. Deus, a ele pertence a vingança. A ele pertence, não é? Ele vai trazer o quê? Resplandecer, ele vai resplandecer em nós. É a ele que pertence a vingança. No versículo 2 diz assim: Exalta-te tu, que és juiz da terra, dá o pago aos soberbos. E aqui, nesse capítulo 94, continua, né, falando sobre isso, sobre a justiça, né, de Deus, sobre a apelação da justiça de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Diante dessas coisas que estão acontecendo, a nossa indignação deve ser mostrada perante a Deus. Nós devemos levar nossos problemas a Deus, nós devemos mostrar as nossas indignações a Deus, porque Ele é quem vai fazer justiça, Ele é quem vai fazer vingança, não é? E não é essa vingança também que nós, carnais, pensamos que é, né? De fazer olho por olho, de tratar olho por olho, dente por dente, de fazer a mesma coisa, né? De negar, não, é o contrário. Se nós lermos a palavra de Deus após Jesus Cristo, quando ele veio reformular, né, na verdade, aperfeiçoar a lei, nós vemos que é totalmente diferente. É difícil? É. Por isso que nós lutamos estamos vivos, né, na verdade. Por isso que nós estamos aqui conversando sobre isso. Porque até o último dia nosso aqui na Terra, nós estaremos lutando e tentando fazer conforme Jesus nos orienta, né? Até o dia que ele achar que nós, a Vanessa aqui já cumpriu a sua missão aqui e agora ela vai vir junto comigo. Glória a Deus, né? E é assim que nós queremos, que todos nós venhamos estar um dia com o nosso Senhor. E para isso é necessário nós atentarmos para as palavras que está na Escritura Sagrada. Então,
Vamos pensar, vamos analisar. De nada vai adiantar a nossa reclamação, de nada vai adiantar a nossa indignação, não é? Querendo quebrar tudo, querendo bater em todos, querendo fazer e acontecer. Isso não vai operar a justiça de Deus, ao contrário, né? Isso só vai trazer condenação para nós. Então nós temos que clamar ao Senhor, nós temos que levar a Ele, porque é Ele quem vai fazer a justiça, é Ele que vai fazer a vingança. O versículo 2 diz assim, do capítulo 94 de Salmos: Exalta-te, tu que és juiz da terra, Deus é o juiz da terra. Dá o pago aos soberbos. Ele vai dar o pago a todos aqueles que são soberbos, a todos aqueles que estão sendo malfeitores, né? Principalmente aqueles que estão sendo malfeitores, né? Aqui ao povo de Deus, aqueles que creem em Deus, aqueles que tentam e buscam pela sua palavra e obedecer a Ele. Então que nós venhamos ser. Daí tem outra parte na Bíblia que fala, né, sobre os dons espirituais e fala sobre os frutos do Espírito, né? Nós temos que ser o quê? Mansos, nós temos que ser pacientes. É muito fácil estar falando aqui. Vocês mesmos podem estar aí se perguntando, é muito fácil, Vanessa, você estar falando isso. É muito fácil, você não sabe a minha situação, você não passa o que eu passo. Eu passo outras situações também. E essa palavra que eu estou aqui falando para você não é para você também, é para mim também, né? Para todos nós. Então que nós venhamos, cada vez que vier até nós essas indignações, isso que nós temos vontade de gritar, de clamar, de falar, né? De nos indignarmos, né? De batermos, né? Enfim, nós somos carne. Essa vontade, esses pensamentos, às vezes vêm em nossa cabeça. Mas nós temos que o quê? Repreendê-los, nós temos que confiar em Deus, nós temos que colocar na mão dele, porque ele é quem é o juiz, e não nós. Ele quem pratica a vingança, e não nós. A justiça é dele, porque a nossa justiça para ele não passa de trapo de imundícia. Que nós venhamos meditar nessas palavras, leia esses versículos em casa, busque a Deus, peça a Ele orientação, peça a Ele clareza, peça a Ele para que você possa enxergar, não é? O que Ele quer lhe mostrar, que você venha agir conforme Ele quer que você haja. E em nome de Jesus, que sejamos abençoados, que esta quinta-feira seja o início de novas histórias para nós, novas histórias boas, de comunhão com Deus, novas histórias de caminhada com o Senhor, e que Ele venha te abençoar, a você e a sua casa, em nome de Jesus. Até sexta-feira, se Deus quiser.